Minha mãe é etíope e o meu pai é britânico. Eu cresci na Etiópia e passei os primeiros 8 anos da minha vida lá. O meu pai era engenheiro na Etiópia e ele trabalhou com várias organizações ajudando a extrair água. Ele estava trabalhando nisso e tinha uma conferência no Quênia. E na viagem ao Quênia, o avião em que viajava foi sequestrado e caiu em Madagascar, perto das Ilhas Comores. Descobrimos que o avião havia caído porque uma amiga da família nos ligou. E ela disse, viram o noticiário, viram o noticiário. Então, nós fomos para a sala e ligamos a televisão. E o avião no qual meu pai viajava estava ao vivo na TV, na água, e ficamos esperando. E talvez tenha sido a coisa mais difícil. Só agora me dei conta de que isso, com certeza, foi a coisa que mais me impactou. E eu continuei achando que ele poderia voltar e eu continuei esperando. Acho que levou uma semana ou mais para entendermos que ele havia morrido. E é tipo, seu pai é tudo para você. É como se o seu mundo tivesse desmoronado. Uma das comissárias de bordo sobreviveu ao acidente e mencionou que, mesmo nos últimos momentos, ele compartilhou sua fé com os outros. Eu sempre tive isso em minha mente e eu acho que para ele isso foi algo pelo qual ele deu tudo. E até mesmo naqueles últimos momentos de vida, ele conseguiu compartilhar as boas novas de Jesus. E isso me levou a fazer uma pergunta que foi: o que significa realmente viver isto como meu pai viveu? E a primeira coisa foi: é real? Como sabemos que isso é verdade? E eu comecei a fazer perguntas, e então eu comecei a ler, a orar, e ao fazer tudo isso, começou a ser bem real para mim. Foi o consolo e a fidelidade que Deus me mostrou quando eu perdi meu pai aos 8, 9 anos de idade. Mas sinto que não me envolvi de verdade até meus 18 anos. Aos 18 anos de idade, eu queria que a minha vida valesse para algo. E eu sabia que seguir Jesus era o caminho. E eu comecei a pensar, tudo que eu fizer será para os outros conhecerem Jesus. É aí que começa. E o importante é viver amando a Deus e servindo aos outros. E essa é a resposta a essas boas novas de Jesus para mim. Para mim, foi isso que me encorajou a voltar para a Etiópia e a abrir negócios e startups na Etiópia. O projeto principal é o desenvolvimento de instalações que convertam resíduos em energia. Então, nós pegamos 95% dos resíduos da cidade e processamos em energia. E eu adoro a ideia de converter resíduos em energia. É como restaurar algo. Eu quero ser uma pessoa que possa criar coisas que impactem as massas. E eu gostaria de perguntar a cada jovem o que você quer ver transformado, que problema neste mundo que para você não deveria existir e que você sente tanto que diria: Deus, me use para trazer luz a essa situação e para transformá-la. Problema? Doenças. A fome. Nós poderíamos estar fazendo alguma coisa a respeito disso, nós não fazemos nada e simplesmente é um problema que está aí. E eu acabaria com a miséria. Desigualdade social. No momento que a gente resolve a desigualdade social, a gente resolve diversos outros problemas, como a miséria extrema, a violência. A pobreza. Eu resolveria a saúde. Eu eliminaria todas as doenças do planeta. E todo mundo seria imortal para sempre. Resolveria a paz mundial, as guerras. A ignorância. Eu acho que o problema mais sério do mundo é o egoísmo mesmo. Porque, que nem eu disse do propósito, a gente quer que todo mundo tenha a possibilidade de construir uma coisa boa. Eu tiraria a doença do mundo, porque muita gente, né, que sofre com essas coisas, muito triste. Da indiferença, da desigualdade. Tem muita desigualdade hoje em dia, então acho que é o maior, porque rico e pobre não deveria existir, deveria ser todo mundo na mesma faixa, porque
os direitos são para todos, mas ultimamente a gente não tem visto isso. Nesta sessão, vamos falar sobre o mal. Especificamente, queremos falar sobre o diabo. Em Efésios, o apóstolo Paulo fala sobre as forças espirituais do mal que operam no mundo agora. O Novo Testamento afirma que o diabo é real. Algumas pessoas acham fácil acreditar no mal e no diabo. William Peter Blatty, o roteirista de O Exorcista, disse o seguinte: no que diz respeito a Deus, eu não sou crente, mas quando se trata do diabo, bom, aí é outra coisa. O diabo vive se promovendo. Mas para outros, a ideia de um diabo, literalmente, parece muito irreal. Acreditar em Deus é uma coisa, mas no diabo é muito improvável. E eu acho que isso talvez se deva às falsas imagens que temos do diabo e de Deus. Nós geralmente imaginamos Deus como um ancião com uma longa barba branca, como Gandalf, do Senhor dos Anéis. E quando se trata do diabo, o imaginamos vestido de roupa vermelha, segurando um tridente com chifres e rabo. Mas não é assim que a Bíblia descreve o diabo. A Bíblia diz que o mal vem de 3 fontes: o mundo, a carne e o diabo. O mundo é o mal ao nosso redor. A carne é o desejo maligno que vem de dentro. Não do corpo em si, mas dos desejos malignos de dentro. E então há o diabo. Mas que razões existem para acreditar no diabo? Primeiro, Jesus acreditou. Ele ensinou seus discípulos a orar: livrai-nos do mal. E o Evangelho de Mateus descreve quando o diabo aparece diante de Jesus para tentá-lo. Assim, vemos a existência do diabo confirmada na Bíblia. E também vemos que ao longo da história, os cristãos sempre acreditaram nas forças espirituais do mal. Talvez você tenha experimentado isso. Normalmente, quem teve uma experiência poderosa com o Espírito Santo, como no final de semana alfa, descobre que há todo tipo de coisas vindo contra ele. Tentações que não tinha notado antes, ou sentimentos de dúvida, ou sentimentos de desânimo. E também há o bom senso. Se olharmos em volta, vemos muita maldade. Nós vivemos em um mundo onde coisas terríveis acontecem. Então, quando consideramos os ensinamentos de Jesus, a Bíblia, a história da igreja e nossas experiências com o mal, temos razões para acreditar que o diabo é real. E corta. Tomada 1. Há 2 perigos iguais e opostos quando pensamos no mal e no diabo. O primeiro perigo é a total descrença, negando totalmente sua existência. E o segundo é o interesse excessivo pelas coisas do mal. Algumas coisas como tarô, bruxaria, leitura de mão, ouija ou horóscopo. Agora, se você está envolvido com esse tipo de coisas, a melhor coisa a fazer é se afastar delas. Se desfaça de livros ou qualquer coisa da sua vida associada a isso e peça perdão a Deus. Sabe, a Bíblia nos adverte que não devemos ter nenhum tipo de interesse nisso. Jesus diz que o ladrão, referindo-se ao diabo, vem apenas para roubar, matar e destruir. O diabo quer destruir a nossa vida. É o seu principal objetivo. É o oposto do objetivo de Jesus para a sua vida. Jesus te ama. Jesus diz: eu vim para que tenham vida e a tenham plenamente. Agora, Paulo encoraja a igreja a ficar firme contra as ciladas do diabo. Quais são as ciladas dele? E suas táticas? Bom, existem 3 maneiras pelas quais ele tenta nos destruir: tentação, acusação e mentiras. Primeiro, vamos falar sobre tentação. O diabo quer tentar você de uma maneira que o leve passo a passo em um caminho para a destruição. É como um peixe atraído pela isca sem perceber que é uma armadilha. Já soube do Sid? Não. O que aconteceu? Ele achou que era uma minhoca livre. Incrível. A mesma coisa aconteceu com meu tio Léo semana passada. Não me diga. Sério. Ser tentado a fazer algo ruim não é o mesmo que fazer algo ruim. Todos nós experimentamos a tentação. Até mesmo Jesus foi tentado pelo diabo. No entanto, quando ele foi tentado, ele não cedeu. Ele não pecou. E embora nem sempre possamos controlar quando somos tentados, controlamos se cedemos ou não. Essa é a tentação. Agora vamos ver como o diabo mente. Isso é muito importante e devemos entendê-lo. Jesus chamou o diabo de pai da mentira, o que significa que ele mente sobre tudo. Ele mente para nós sobre Deus,
sobre o que é certo e o que é errado, e sobre nós mesmos. Ele diz coisas como: você é inútil. Na verdade, você não foi perdoado. Deus não amaria alguém como você. Ou talvez seu lugar não é aqui. Mas nada disso é verdade. É tudo mentira. Essas mentiras penetram o nosso coração e a nossa mente para tentar nos destruir. Nós podemos lutar contra as mentiras com a verdade. E é por isso que eu estou muito grato pela minha Bíblia. A minha Bíblia é a nossa fonte para o que é verdade sobre Deus, sobre o bem e o mal e sobre nossa identidade. E o que você encontra na palavra de Deus é que você é totalmente amado, incondicionalmente. E você é aceito. E você é perdoado. As mentiras que nós mais acreditamos assim sobre nós mesmos são aquelas que falam que a gente não é capaz. Quando as pessoas falam, no final vai dar tudo certo. É mentira, no final não dá nada certo. O erro do homem é confiar no próprio homem. É um erro do próprio homem. Diz na palavra, né? Maldito homem que confia no próprio homem, né? Que ainda assim é um pensamento muito arcaico, mas ainda assim perdura, que é do castigo. A gente ainda acredita que a gente está sendo castigado por Deus. Que inventaram Deus para ter pessoas boas no mundo, assim como no inferno, porque acredito que se tivesse pessoas ruins, elas vão pro inferno. Que Deus vai atender tudo que você pede. De que Deus não existe. Às vezes nós mentimos para nós mesmos, né, de não acreditar nas coisas. Outro nome que a Bíblia usa para o diabo é o acusador. E essa é a terceira tática. Ele nos acusa. É como se ele tivesse um registro de todas as coisas ruins que você fez, e mesmo que já tenham sido perdoadas e esquecidas por Deus, o diabo joga na sua cara. Ele tenta te convencer de que você não merece o amor de Deus. Ele quer sobrecarregar você com culpa. Isso é chamado de condenação. É como um manto de vergonha e indignidade que nos deixa sem esperança. Mas é o oposto do que Deus quer para nós. Jesus veio para nos libertar da culpa e da vergonha. Não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus, porque na cruz, Jesus levou a condenação que merecemos sobre si. Deus não nos condena, Ele nos convence. O convencimento é otimista e específico. Ele diz: eu tenho algo melhor para você. Isso está errado, mas você está perdoado e pode vencer. Nós podemos enfrentar o inimigo. Tiago 4 diz: resistam ao diabo e ele fugirá de vocês. Aproximem-se de Deus e ele se aproximará de vocês. Às vezes o bem e o mal são como um jogo de cabo de guerra, como se fossem duas forças iguais e opostas, e nunca se sabe quem irá vencer. Mas Deus e o diabo não são iguais. O diabo não é páreo para Deus. A Bíblia explica que o mal foi derrotado. Nossa posição nesta batalha está garantida porque Deus nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino de seu Filho amado. Ou seja, você estava no domínio das trevas, onde, em certo sentido, o diabo está no controle. Mas através da morte e ressurreição de Jesus, ele nos transporta das trevas para o reino de Deus, onde Deus tem controle e a liberdade total. Mas a pergunta permanece: se Deus nos resgatou, por que o mal ainda existe? Como o diabo pode ter algum impacto em nossa vida? Encontramos respostas para essas perguntas no ensinamento de Jesus sobre o reino de Deus. Jesus anunciou que o reino de Deus está aqui. E ele também ensinou que era algo que viria plenamente no futuro. Desta forma, o reino de Deus está aqui agora, mas não está. Na Segunda Guerra Mundial, tropas aliadas do Canadá, Estados Unidos e Reino Unido invadiram as praias da Normandia. Isso mudou o curso contra as forças nazistas. Era 6 de junho de 1944. Esse dia agora é chamado de Dia D. E esse foi o começo do fim da Segunda Guerra Mundial. Naquele dia, ficou claro que os nazistas foram derrotados e que as forças aliadas venceram. Mas o interessante é que a batalha continuou por mais 11 meses, até que os nazistas finalmente se renderam em 8 de maio de 1945. Esse dia é chamado de Dia da Vitória na Europa. E é como se estivéssemos vivendo nesses 11 meses entre o Dia D e o Dia da Vitória. O dia D é quando Jesus ressuscitou e enviou o Espírito Santo para nos guiar. O dia da vitória está vindo. É o dia em que o trabalho do inimigo terminará e o reino de Deus estará aqui em seu esplendor. O inimigo está furioso, ele vai ser destruído e ele quer levar você e a mim com ele. Paulo nos diz em Efésios como travar essa batalha. Ele diz: fortaleçam-se no Senhor e no seu forte poder.
Vistam toda a armadura de Deus. Somos encorajados a nos livrar dos maus hábitos e adquirir novos. Ele fala metaforicamente das diferentes partes da armadura. Primeiro, diz mantenham-se firmes, cingindo-se com o cinto da verdade. Jesus disse, eu sou a verdade. Então mantenha o seu foco em Jesus. Fique perto dele. Proteja-se contra a hipocrisia e mentiras. Trata-se de autenticidade e integridade em sua vida. E então, a couraça da justiça. Justiça é uma palavra que descreve que você está no relacionamento correto com Deus e com o seu próximo. As decisões que tomamos nesses relacionamentos são importantes. Perdoe seu próximo e se você ofendeu alguém, peça perdão. Se você estiver errado, como todos erram, peça a Deus para perdoar você. Então, nós somos encorajados a ter os pés calçados com a prontidão do Evangelho da Paz. Temos que estar prontos para servir e compartilhar o Evangelho. Sirva em sua igreja ou em sua comunidade, ou ajude a dirigir alfa para outros. Ajude no banco de alimentos ou abrigo para os sem-teto. Não fique sentado, envolva-se. Além disso, usem o escudo da fé, com a qual vocês poderão apagar todas as setas inflamadas do maligno. O diabo vai lançar ataques. Dúvidas, medos, ansiedade, luxúria, todos os tipos de coisas. Continue confiando. Não perca a fé. Quando nos sentimos condenados, nos protegemos lembrando do que Jesus realizou por nós. Ele nos libertou, nos purificou e nos fez novos. Então, use o capacete da salvação e vença a batalha da mente. As tentações geralmente começam na mente. Salvação significa liberdade. Podemos experimentar a liberdade que Jesus nos dá. E Paulo diz para usar a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. A Bíblia é muito poderosa. Mergulhe na palavra de Deus. Cada vez que Jesus foi tentado pelo diabo, ele respondeu com um versículo. Ele conhecia as Escrituras e usava essas palavras como defesa contra o diabo. Finalmente, Paulo nos diz para continuar orando. Orem no Espírito em todas as ocasiões com toda oração e súplica. Assim poderemos permanecer firmes em Deus, mesmo enfrentando o mal. Melhorar cada dia um pouquinho suas próprias ações. Todo dia observar um pouquinho o que você está fazendo, que você vê que aquilo não é certo e ter um pouco mais de empatia. Fazer aquilo que elas gostariam que fizesse para você. Não fazer o mal, não replicar o mal. Elas podem ter mais compaixão ao próximo, mais tolerância, respeito. Se unir, ser mais solidárias, também terem mais amor ao próximo. Ser mais mente aberta, aceitar as diferenças dos outros, não resolver as coisas com violência. Reciprocidade, mais amor ao próximo. Deixando de fazer coisas erradas, que a gente cobra muito do outro, né? Eu acho que ser menos egocêntricas, individualista. Em Romanos 12, 21, Paulo escreve: Não se deixem vencer pelo mal, mas vençam o mal com o bem. É assim que combatemos o mal, com amor e bondade. Todos os dias, quando entramos em lugares como a nossa casa, escola ou trabalho, temos a oportunidade de trazer luz para a escuridão. Martin Luther King Jr. disse uma vez: a escuridão não pode expulsar a escuridão, apenas a luz pode fazer isso. O ódio não pode expulsar o ódio, só o amor pode fazer isso. Veja o que outros seguidores de Jesus fizeram no passado para combater o mal. William Wilberforce liderou a campanha para abolir a escravidão. Martin Luther King Jr. lutou pelos direitos civis nos Estados Unidos. Madre Teresa transformou tantas vidas ao servir aos pobres. Isso não é apenas para os grandes heróis da história, e não é apenas com grandes ações. Você pode causar um impacto nas pequenas coisas que faz, no modo como você trata o próximo, nas orações de cada dia. Sua vida pode ajudar a combater a injustiça, sua vida pode fazer a diferença. Eu amo a citação de J.R.R. Tolkien em O Hobbit. Alguns acreditam que somente um grande poder é capaz de controlar o mal, mas não é o que eu descobri. São as pequenas ações cotidianas de pessoas comuns que mantêm as trevas à distância. Pequenos gestos de bondade e amor. Portanto, permaneçam firmes no Senhor e combatam o mal com o bem. Quem sabe quantas vidas podem ser impactadas pelas suas ações? Lembre-se, você não está sozinho. Há milhões de pessoas trabalhando juntas pela graça de Deus, mudando o curso do mal e defendendo a causa do amor e da justiça. Sua vida pode fazer uma grande diferença.